Leitura. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Novamente, verso 1: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome. Aqui, Senhor Deus, nós já rendemos graças a Ti, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, e eu tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor aceitou a nossa adoração, que o nosso louvor chegou, Pai amado, como um incenso suave até o Teu trono, até a Tua santidade, Senhor Deus, e aqui nós estamos para ouvir de Ti, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam abertos e nossas mentes preparadas, para que, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nós, Pai. Completa em mim a Tua palavra, para que cumpra o Teu propósito, que eu possa diminuir, para que o Senhor possa crescer nessa manhã, Pai, e que nós possamos sair daqui na certeza que fomos impactados pela Tua palavra. Louvado o Teu nome, Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, no verso 1, eu tenho que quebrar um paradigma, para que a nossa mente possa entender até o verso 12, conforme nós fomos avançando no decorrer das semanas. É muito bonito quando nós olhamos um presépio, olhamos a festividade natalina, e vemos ali a manjedoura de Cristo, vemos o estábulo, vemos os animais, vemos os pastores e também vemos os magos ou os reis magos em volta do estábulo. A tradição cristã aponta para essa situação. O que nós aprendemos, que veio da patrística, que veio da filosofia medieval, da teologia medieval, e chegou até a cada um de nós, aponta para essa interpretação, de que os magos estiveram com Jesus no momento do nascimento. Mas as Escrituras não apontam para esse lado, ela não dá esse discernimento. O tempo da ida dos reis magos é uma incógnita, nós não sabemos quando os magos estiveram com Jesus. Se nós olharmos Lucas capítulo 2, verso 12, nós vemos lá os anjos falando o seguinte para os pastores: e diz o seguinte: isto vos será por um sinal, encontrareis uma criança, algumas traduções diz como um menino, envolto em faixa e deitado em manjedoura. Lá no verso 9, vai dizer o seguinte, de Mateus capítulo 2, vai dizer o seguinte: depois de ouvirem um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Mesma coisa acontece no verso 11, que vai dizer que viram o menino. No português fica um pouco raso a nossa interpretação do que nós estamos lendo, mas quando nós vamos para o original da Bíblia, o texto é muito claro. Quando nós vemos Lucas capítulo 2, verso 12, o que está lá em grego é a palavra brephos. A palavra brephos em grego, traduzindo, é neném, bebê, podendo ser até feto, uma criança ainda não nascida, que ainda não teve o seu nascimento realizado, que ainda está dentro do útero. Essa é a palavra brephos. Mas quando nós vamos para aqui, para o livro de Mateus, Mateus utiliza uma outra palavra, que é traduzido como menino aqui também. Ele utiliza a palavra paidion.
Paidion. A palavra paidion, traduzindo para o português, é criança, mas era utilizado por uma criança que já estava desmamada até uma criança que ainda não tenha entrado na puberdade. É uma palavra para uma criança com maior idade, que não dependia mais da mãe para se alimentar. Então já vimos pela própria utilização da palavra que Mateus foge da visita dos magos, e é o único registro que nós temos da Bíblia do período de nascimento de Jesus Cristo. Mas só que o verso 11 nos dá uma situação, do mesmo capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte: entrando em casa. Mostra que os magos, eles não entraram no estábulo, eles entraram na casa. E a palavra que está em grego aqui é a palavra oikos, que nós utilizamos numa palavra moderna chamada economia, ou no grego oikonomia, que é a administração do lar. A palavra casa utilizado, que demonstra que os magos foram justamente naquela região visitar Jesus Cristo no período que Maria e José não estavam mais dentro de um estábulo, estava dentro de uma casa, tirando o foco do mesmo dia de nascimento. Uma outra situação que o texto mostra, que no livro de Lucas, José é mostrado indo ao templo apresentar a criança, Jesus Cristo, não me engano, verso 54 ou verso 56, e ali José oferece a oferta de nascimento, que é feito no 8º dia, com 2 rolas ou 2 pombinhos, mas o texto vai dizer que ele ofereceu 2 rolas para o nascimento, que é a oferta de um pobre, que é aquilo que a lei determina para que um pobre ofertasse pelo nascimento da criança, por ter chegado ao 8º dia, período da circuncisão. Isso não seria compatível com os presentes que José e Maria receberam. Eles receberam ouro, incenso e mirra, valores, produtos valiosos que poderia ser vendido, e José apresentado uma oferta maior no templo, demonstrando também que possivelmente os magos visitaram José e Maria depois do 8º dia. Esse é o contexto que nos mostra que os magos apareceram em qualquer momento depois do nascimento de Cristo, possivelmente depois do 8º dia. Porém, o próprio Mateus capítulo 2 nos diz um pouquinho mais à frente, a partir do verso 16, que Herodes, com raiva e com furor, procura saber exatamente o período da aparição da estrela, e nesse período ele ordena matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então existe uma linha de pensamento que acredita que os reis magos tiveram algum momento com Cristo, com Jesus, após o 8º dia de vida e antes do 2º ano de vida, por causa da ordenança de Herodes. Outra situação que nós temos que quebrar também é a quantidade de magos, porque nós acreditamos que são 3, a tradição mostra que são 3. E por que a tradição considerou 3 magos se o texto bíblico não fala? Porque justamente foram 3 os presentes que Jesus recebeu. Recebeu ouro, incenso e mirra. E por ter sido esses 3 presentes, a igreja começou a acreditar que foram 3 pessoas e cada um deu um presente diferente, que não é muito compatível. Porém, quando nós olhamos para o cristianismo do 2º século, o período do início patrística, existem 3 vertentes do cristianismo que estava crescendo naquela época. A vertente grega, que começou a ter vários escritos gregos que nós conhecemos, alguns foram incorporados de tradição na nossa fé. Existia a tradição copta, que era o cristianismo que foi para a área do Egito. Existe a tradição assírica, que foi, ou siríaco, tradição siríaco, que foi a questão do Oriente, quando a igreja foi para o Oriente. E cada uma dessas tradições cristãs, com a ajuda dos apóstolos, inclusive a tradição siríaca foi crescida por Matias e por... esqueci o nome do outro que foi, estou tentando lembrar aqui, mas não lembro. Tomé. Matias e Tomé foram para o Oriente pregar o Evangelho, por isso que nós não temos conhecimento dele na Bíblia, por isso que some o nome de Matias e Tomé da Bíblia, porque a nossa tradição é muito mais grega. Eles vão para o Oriente pregar o Evangelho. Quando nós tratamos com algumas igrejas do Oriente tradicionais,
lá tem uma tradição muito forte de Matias e de Tomé. Da literatura siríaca, de tradição Matias e Tomé, nós temos que não eram 3 os magos, mas era uma comitiva de 14 magos que foram visitar Jesus Cristo. Então nós vemos que a tradição, ela é dúbia, e a Bíblia não coloca firmeza na quantidade, só avisa que foram mais de 1, foram magos. E com isso nós entramos no texto, quebrando esse paradigma e abrindo a nossa mente para o que está acontecendo aqui, no período, nós entramos no texto. E nós acabamos de fechar, domingo passado, o primeiro capítulo. Mateus nos mostra que Jesus é o prometido no primeiro capítulo, que era aguardado. O capítulo 1 nós trabalhamos tudo em relação a isso, que Jesus era o prometido, o aguardado e veio. Que a criança que nasceu é o Cristo, é aquele que os profetas estavam falando, que Jesus é o herdeiro do trono de Davi, não existe um outro que poderia herdar esse trono. Mateus usa a genealogia de Jesus para nos mostrar isso. Mateus usa a história de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo, a miraculosa nascimento de Jesus Cristo, para passar isso de informação para os seus leitores, para nós que estamos aqui. Ele usa as escrituras sagradas para mostrar que o que estava acontecendo com Jesus Cristo é real. Através do primeiro capítulo, Mateus nos mostra que Jesus é merecedor de todas as honras reais possíveis. Isso ele quis enfatizar no capítulo 1. Mas quando nós vamos para o segundo capítulo, Mateus vai muito além do que o primeiro capítulo. Ele não apenas quer nos informar que Jesus é merecedor das honras reais, que nós devemos olhar para Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei prometido, mas como ele entra no capítulo 2, nos mostrando o seguinte: esse Jesus que nasceu, que eu estou falando que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, esse Jesus, ele recebeu as honras reais que pretendia ser dada. Ele recebeu. Ele não só merecia, foi efetivado. Jesus recebeu todas essas honras reais. Mateus convoca, e nós somos convocados no primeiro capítulo para dar louvores e honra a Jesus Cristo, e no capítulo 2 ele diz, foi feito. No capítulo 1 ele nos convoca a reconhecer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e no capítulo 2 ele vai dizer que Jesus foi reconhecido, que Jesus foi adorado. Porém ele vai começar esse capítulo 2 dizendo o seguinte: não foi da forma que deveria ter sido, não foi da forma que deveria ter sido realizado. Não foi a nação de Israel que adorou Jesus Cristo, não foi a nação de Israel que foi em direção a Belém e proclamou Jesus Cristo como Rei de Israel, como foi com Davi, quando Davi já estava como rei de Judá em Belém, e foi convidado para ser rei de todo Israel. Foram os gentios que reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis. Não foi o povo de Israel, não foi a nação filha de Abraão, foram aqueles que não eram filhos de Abraão, foram outras nações que aceitaram o reinado de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 11, João vai dizer o seguinte: veio para os seus, e os seus não receberam. As boas novas de Jesus Cristo, que estava para ser anunciada, foi mostrada no capítulo 2 como um chamamento para todas as nações. Antes mesmo de Jesus começar o ministério terreno, antes de Jesus começar a pregar as bem-aventuranças, antes de Jesus fazer qualquer incisão, qualquer caminho e qualquer ordem missionária no seu campo da Judéia, na sua nação, Mateus já aponta no capítulo 2 que Jesus Cristo veio para todos os povos. O nascimento de Jesus foi uma bênção não apenas para Israel, não apenas para os filhos de Abraão, foi uma bênção para todas as nações. A luz do nascimento de Cristo veio brilhar no meio das trevas. Nesse exato momento, a brilhante estrela da manhã estava ressurgindo. Jesus foi o caminho aberto para aqueles que estavam perdidos, mas não apenas do povo de Israel, mas para todas as nações.
João capítulo 1, verso 12, o apóstolo vai dizer o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O caminho foi aberto, a brilhante estrela da manhã veio ao mundo, e os gentios foram os primeiros que reconheceram que Jesus Cristo era o Rei dos Reis. O nascimento de Jesus Cristo merecia ser honrado. Isso foi posto no capítulo 1, e no capítulo 2 vai dizer que ele foi honrado. E com isso nós somos convocados, gentios de todas as nações, a dar honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos convocados a declarar que a criança que nasceu em Belém é Jesus Cristo, é o Cristo prometido, ungido de Deus. Somos chamados a cantar, a louvar e adorar as obras do Senhor. Sabe por quê? Mateus, nesse primeiro versículo, nos dá 3 motivos para que cada um de nós cheguemos diante do Senhor e adoremos, que rendemos graças a Ele. O primeiro motivo está logo na parte A do versículo, que diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém. O primeiro motivo é Jesus nasceu em Belém. E o texto vai um pouquinho mais, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. O primeiro motivo é que Jesus nasceu em Belém. Na época de Jesus Cristo existia 2 cidades chamadas Belém. 2 cidades no contexto de Israel se chamava Belém. Uma ficava em Zebulon, distante de Jerusalém. A outra ficava na região de Judá, distante 10 quilômetros de Jerusalém. O texto é claro em dizer que Jesus não nasceu em Belém de Zebulon. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém da tribo de Judá. Jesus nasceu naquela cidade a qual havia a promessa de nascer o Salvador. Belém era apontada como da onde Jesus iria nascer, da onde o Cristo, o Salvador, viria nascer. A cidade aonde nasceu o rei Davi, a cidade aonde Davi, numa noite dentro de uma caverna, chegou e falou: quem me dera tomar daquela fonte que há em Belém, e a qual um de seus valentes atravessou o acampamento de Saul para lá buscar a água. A água viva estava nascendo em Belém, Jesus estava nascendo. Essa é a Belém prometida, é a promessa que dizia que o rei de Israel viria desta cidade. Os pais, os descendentes de Davi, todos vieram daquela cidade e aguardavam que uma daqueles descendentes fosse o libertador de Israel. E nesse exato momento do capítulo 2, Mateus vira para a sua sociedade e diz o seguinte: aquela profecia se cumpriu. Em Belém surgiu o Rei dos Reis, o Salvador e o Libertador de Israel. O Rei nasceu em Belém, e por isso, e por esse motivo, nós devemos adorá-lo. Nós devemos adorá-lo porque de Belém da Judéia veio aquele que viria de nascer. Aquilo que estava sendo apontado, o que os profetas estavam falando, aconteceu. Jesus nasceu, e nós devemos adorá-lo por esse motivo. Nós devemos dar honra porque os reis dos reis nasceu em Belém. O segundo motivo que faz com que nós venhamos adorar a Jesus e nos leva para adorar a Jesus é que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes. A continuidade do versículo vai dizer o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Esse rei Herodes aqui é o considerado Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu por volta do ano 4 a.C. A história registra isso. Conseguimos amarrar o efeito histórico dele até o ponto em que ele morreu. Ele morreu provavelmente em 4 a.C. e bem próximo disso. E ele foi um grande rei, um sub-rei, que nós poderíamos utilizar hoje o termo, porque o imperador era Augusto, e ele era o sub-rei da Judéia, ou o rei dos judeus.
A região que ele começou a reinar, e ele começou a ter poder nessa região, desde 47 a.C. até 4 a.C. Foi quase 43 anos que ele ficou no poder, e o poder dele foi crescendo dentro daquela região, até o ano de 37 a.C., quando ele assume todo o reinado da área da Judéia, da área de Israel. Hoje essa área está dividida entre Palestina, Jordânia, Síria e Líbano. Toda essa área, ele era o responsável, ele era o governador dessa área. A história vai registrar esse rei como um homem capaz, ele era muito competente, ele fez várias construções belíssimas, fez anfiteatro, construiu cidades, construiu portos, reformou o templo de Zorobabel. Era um homem capaz, era um homem sagaz, ele era aquele tipo de político brasileiro, começa a se unir com aquele que estava no poder. Antes de Augusto, ele era muito amigo do imperador anterior e era contra Augusto, inclusive praticou ações contra Augusto, e quando Augusto é levado a César, é levado a imperador de Roma, a primeira atitude dele foi ir em direção a Augusto e dedicar o seu trabalho, o seu labor para o império de Augusto. Ele era um homem sagaz, mas a história vai dizer também que ele era um homem cruel, um homem extremamente mau, e era um homem que temia qualquer um que aspirasse o lugar dele. Qualquer pessoa que poderia ter a tendência de assumir o reinado que ele tinha, deixava-o inseguro e linkava e atuava, e ele começa a atuar com a crueldade que é parte dele. E não foi por menores situações. A história vai dizer que ele teve 10 esposas. Entre uma das esposas, uma filha dele, Mariana. Ele casou com a própria filha. Ele teve uma segunda esposa, Mariana, que foi a primeira Mariana, que era descendente dos Asmoneus, que reinava antes. Ele teve dezenas de filhos, e a história vai dizer que ele matou esposas, inclusive a filha Mariana, que ele casou, e a outra Mariana. Ele também matou filhos, matou aliados, tudo com medo deles tomarem o trono dele. Ao contrário do que fez Davi no episódio de Absalão, que Davi deixou o trono e deixou Deus resolver, Herodes foi cruelmente matando todos aqueles que eram empecilhos e que poderiam gerar um empecilho no reinado dele. Não por diante também, Herodes não era judeu, ele era edumeu. O pai Antípatras, que foi um grande lorde, um grande senador romano, que é o termo, um grande senador romano, conseguiu e abriu os caminhos para Herodes ser quem era nesse período de Jesus Cristo. Nesse período, por ele não ser israelita, por ele não ser judeu, os judeus não via com bons olhos o reinado de Herodes, e por Herodes também não ser uma pessoa de boa índole, e todos os judeus tinham medo de tentar qualquer coisa e mudar a regra do jogo e tentar colocar um judeu como rei ali. Os judeus estavam refém. Nesse exato momento que estava na história de Herodes, os judeus estavam passando pela mesma situação bem similar do que os judeus estavam passando no Egito na época de Moisés. Havia uma expectativa do nascimento de um libertador. A nação judaica esperava alguém que libertaria Israel da mão do poder daquele que não era judeu, de Herodes. E o libertador nasceu. O libertador veio ao mundo. O libertador nasceu naquele exato momento. Só que diferente de Moisés, que foi aceito, Jesus não foi aceito. O libertador não foi aceito pela sua nação. E por o libertador ter nascido em Israel, e por Herodes ser aquela pessoa que estava sendo naquele momento, esse é o motivo que nós devemos adorá-lo. Nasceu o Rei dos Reis e nasceu o libertador. O libertador nasceu e isso é motivo para nós adorarmos. O terceiro motivo que o texto aponta é que Jesus nasceu procurado. No período que Jesus nasceu, ele foi procurado pelos magos.
O texto vai dizer o seguinte no verso 2, verso 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia dos reis Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Jesus foi visitado pelos magos. Só que existe um problema para essa palavra magos no português. A palavra mago no português tem um teor no nosso ouvido muito negativo. Nós ouvimos com uma intenção negativa que é próprio do nosso idioma e da herança que nós recebemos do latim. Porém, quando nós olhamos para o grego, que é o escrito original da Bíblia, não tem esse mesmo sentido. A palavra que está no grego aqui é a palavra magoi, a palavra magos no plural, que em singular é a palavra magis. Só que essa palavra não é uma palavra grega, é uma palavra emprestada de outro idioma que entrou no grego. Assim como nós pegamos emprestados algumas palavras de outros idiomas, como por exemplo a palavra shampoo, né, que nós escrevemos às vezes com SH, que é oriundo do inglês, e não com X, como seria no português. Assim também os idiomas emprestam de outros idiomas. A palavra magis vem do iraniano antigo, iraniano arcaico, que é a palavra magi. A palavra magi em iraniano antigo, ela tem 3 significados incorporados dentro da tradição iraniana arcaica. Uma é o sentido positivo. No sentido positivo, o magi era aquela pessoa que era interessada pelo campo do saber, que gostava de estudar, que gostava de pesquisar. Nós traduziríamos hoje como um acadêmico, uma pessoa da universidade. Era uma pessoa que pesquisava e estudava os seus efeitos. A principal expectativa de estudo de um magi era as estrelas do céu, era pesquisar os astros e saber as suas supostas influências na vida de cada um ser humano. Nessa época, a palavra astrônomo e astrólogo eram juntas. Então você tinha uma pesquisa física, mas também tinha uma pesquisa de astrologia, uma pesquisa sensorial, uma pesquisa mística, em conjunto das duas situações. Os gregos pegaram essa palavra, esse conceito para a palavra magos, o conceito positivo. Mas nós temos também o conceito negativo da palavra. O conceito negativo, a palavra magis era empregada para aquelas pessoas que faziam encantamento, para aquelas pessoas que faziam mágicas, eram os mágicos. Os latinos, romanos, pegaram esse conceito e utilizaram a palavra magos, que veio da palavra mago em português, que é o conceito negativo da palavra. Mas existia um terceiro conceito, que era o conceito qualitativo ou quantitativo. A palavra magi, se nós irmos mais além do que o arcaico iraniano mais antigo, indo a 1000 anos antes de Cristo, a 1500 anos antes de Cristo, a palavra original é a palavra mag, tirando o i, M-A-G. A palavra mag foi utilizada como uma palavra grande, aquilo que é enorme, aquilo que é estupendo. Os gregos utilizaram essa palavra com a palavra mega. Nós temos até hoje no português a palavra megafone, aquilo que é grande. A física utiliza como a unidade métrica de 10 elevado à sexta potência, a palavra mega. A palavra mag do iraniano vem para o português como a palavra magnificar, ou magnificência, palavra grande. Os latinos utilizaram essa palavra na palavra magnus, que veio ser grande e também como nome próprio. Esses são os 3 sentidos da palavra do original. Com isso que nós temos que Jesus foi procurado pelos magos. Os magos no sentido grego, por aqueles que eram estudiosos. Mago no sentido qualitativo, por aqueles que eram grandes. A tradição vai dizer que provavelmente esses magos eram medos persas. Alguns vão dizer que são caldeus, mas sim do Oriente. Homens de pesquisa, homens de estudos, homens que pesquisaram para saber quem era Jesus Cristo. Pessoas que foram influenciados pelo judaísmo, mas não pelo judaísmo helênico do período interbíblico. Pessoas que foram influenciados pelo judaísmo exílico. Pessoas que tiveram em contato com Daniel. Pessoas que tiveram em contato com os textos de Jeremias. Porque foi essa área
que o povo de Israel foi exilado, pessoas que vieram do Oriente. E quando se fala vir do Oriente, o Oriente nessa época era o símbolo daquilo que era mais gentílico possível. Porque nessa época do primeiro século, o que estava na cultura judaica era um judeu helenizado, um judeu que misturou com a cultura grega da época. Assim como hoje nós nos misturamos culturalmente com as redes sociais e não sabemos mais o que é cultura brasileira, mas nós temos conceitos de cultura que é fora do Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, como a Europa, e às vezes comemoramos até datas comemorativas de outras nações dentro do Brasil. Mas quando nós falamos de Oriente no primeiro século, nós falamos daquele grupo de nações que estavam mais para fora, que era mais gentil, aqueles que não tinham tanto contexto com o helenismo e preservaram a sua cultura de tal modo que poderiam ser os verdadeiros representantes dos gentios. Aqueles homens estavam no extremo da sociedade. Aqueles homens não eram para ser aceitos na cultura judaica, porque eles não tinham nenhuma expressão e nenhuma modificação. E dentro dessa cultura gentílica do Oriente, havia uma tradição muito forte, que dizia o seguinte: nenhum rei, nenhum homem que aspirasse o reinado, poderia ser rei se não tivesse passado pelos magos. Esse homem que aspirava a ser rei dos gentios, tinha que ter contato com os magos. O que acontece no nascimento de Jesus Cristo é que os magos do Oriente, os magos gentílicos, eles aceitam o reinado de Jesus e foi estar com eles. Não foi Jesus que foi estar com os magos, foram os magos que foram estar com Jesus. A porta dos gentios foram abertas porque os magos, que era a porta de entrada, eles aceitaram o reinado de Jesus Cristo. Eles se dobraram diante de Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, mas não apenas o Rei dos Reis do povo judeu. Jesus é o Rei dos Reis dos gentios. É o nosso Rei dos Reis. A porta que abriria naquele século foi aberta. Os magos aceitaram o reinado de Cristo. E isso é um motivo para nós adorarmos a Jesus Cristo. E aí eu queria convidar o grupo de louvor aqui na frente, que nós estamos caminhando para o final. Quando Jesus nasceu, houve motivos para adorá-lo. Ele foi adorado, não foi deixado em branco. O nascimento de Jesus Cristo não ficou apenas numa hipótese do capítulo 1, que nós devemos adorá-lo. Ele realmente foi adorado. Jesus nasceu e foi adorado naquela época. Jesus nasce na nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Jesus nasceu para nós. Aquilo que nós não entendíamos, passamos a entender. Aquilo que nós não compreendíamos, passamos a compreender. A luz começou a brilhar e nos mostrar o caminho de redenção. Começamos a ver a brilhante estrela da manhã, e essa estrela foi nos contagiando. Nós fomos chamados para adorar. Quando nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, o texto vai dizer que nós ficamos como que sonham, porque nós encontramos a luz do mundo. Aqui o texto vai apontar para que nós devemos adorá-lo. Nós temos motivos para adorá-lo. Somos convidados para honrar a Jesus Cristo, a criança que nasceu em Belém. Nós somos convidados a adorar o libertador que nasceu no período do rei Herodes. Nós fomos convidados a cantar e a entoar louvores para as obras que Jesus Cristo veio a fazer e pela aceitação do povo gentílico do reinado dele. Quais os motivos, igreja, tem nos levado a adorar a Deus? O que nos faz vir ao culto a adorar? O que nós temos feito de segunda a segunda, de domingo a domingo? O que nós temos feito durante o amanhã, quando nós acordamos, quando nós estamos no trabalho, quando estamos na faculdade, quando estamos no meio da família, quando estamos no lar assistindo televisão? A nossa vida tem sido feita de adoração. Nós temos entregado a nossa vida ao Senhor. Como nós temos louvado ao Senhor?
Mateus 2 nos convida ardentemente para adorá-lo e coloca na nossa mente, na nossa vista, todos aqueles também que adoraram a Jesus. Somos convidados a consagrar a nossa vida. Você que nos assiste em casa, que está nesse momento nas redes sociais, temos adorado ao Senhor Jesus Cristo, mesmo longe daqui do templo, mesmo longe dos dias de oração da igreja, ou não participando nas terças-feiras do culto remoto, temos dobrado o nosso joelho e orado ao Senhor, temos entoado louvores ao Senhor, temos entregado os nossos presentes ao Senhor como os reis magos. Celebre ao Senhor, adore, cante, louve a Ele, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Que nós possamos entoar com todo o nosso coração, com todas as nossas vidas, com toda a nossa mente, com todo o nosso músculo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós fomos convidados a adorar. Vamos louvar Ele nessa manhã, vamos adorar Ele.